Pessoal, bom dia a todos. Nós daremos início a mais uma sessão do projeto EducaSUS. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. José Ricardo Ceroni, médico graduado pela PUC, preceptor de residência médica em genética no Instituto da Criança e médico geneticista do Instituto Ideia Fértil de Saúde Reprodutiva, que veio conversar um pouquinho conosco sobre doenças de depósito lisossômico. Obrigada por participar conosco aqui no projeto EducaSUS. A palavra é sua. Bom dia, Tatiana. Bom dia a todo mundo que me ouve, que me assiste. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês falando sobre doenças de depósito lisossômico, em especial mucopolissacaridose do tipo 2, esse grupo de doenças raras. Então, começando a apresentação, esses são os meus conflitos de interesse. Como eu pretendo abordar esse tema durante esses minutos que a gente vai partilhar aqui, dividido em 5 tópicos, tá bom? Então, em primeiro lugar, a gente vai fazer uma introdução sobre as doenças de depósito lisossômico e as mucopolissacaridoses de maneira geral. Depois, mais especificamente, uma introdução à mucopolissacaridose do tipo 2, que é conhecida como a síndrome de Hunter. Depois a gente vai às manifestações clínicas da mucopolissacaridose do tipo 2, as maneiras que a gente pode abordar em relação ao diagnóstico da doença e, por último, uma abordagem terapêutica desses pacientes. Então, começando a primeira parte da introdução das doenças de depósito lisossômico, elas estão dentro do grande grupo. Na verdade, a gente vai subdividindo esses grupos. Então, de começo, eles fazem parte dos erros inatos de metabolismo. Então, o que são os erros inatos de metabolismo? Então, muitas vezes os pacientes me perguntam, a gente faz uma hipótese de um paciente que está com a gente para um familiar e a gente pensa num erro inato de metabolismo. Então, como explicar isso para essa família, para esse paciente? Sempre falo que é como se a gente tivesse uma letra A, uma substância A, tem que se transformar numa substância B. Talvez esse conceito simples seja como base para tudo que a gente vai falar aqui. E para essa substância A se transformar numa substância B, muitas vezes ela precisa de uma ajuda. Como se tivesse, por exemplo, um rio no meio dessas duas substâncias, ela tivesse que atravessar por uma ponte. Então, essa ponte seriam as enzimas. Diferentes enzimas, diferentes pontes com defeito, representam diferentes erros inatos do metabolismo. Então, dentre esse grupo, a gente tem as doenças de depósito lisossômico, que, mais especificamente, são distúrbios na função dos lisossomos. Tá? Então, o que vai acontecer? Substância A não vira substância B por falta de uma enzima. As alterações decorrentes desse processo vão ser referentes a acúmulo de A e falta de B. Nesse caso, vão se depositar, a gente vai falar mais para frente sobre as substâncias em específicos, então a gente vai ter um acúmulo de A. Então, tá bom? Então, as mucopolissacaridoses é um subtipo dessas doenças de depósito lisossomal, em que há dificuldade na degradação de carboidratos, que são esses açúcares, mais especificamente os glicosaminoglicanos. Esses glicosaminoglicanos, antigamente, eles eram chamados de mucopolissacarídeos. Então, a terminologia mucopolissacaridose veio dessa denominação, tá bom? E vale lembrar que eles estão presentes em tecidos conectivos, na verdade estão presentes em diversos tecidos, e é o acúmulo nesses tecidos que vão ser responsáveis pelo quadro clínico da doença. Tá? Então, ele tem a capacidade de tecido elástico, principalmente. Entre esse subgrupo dos erros inatos, doenças de acúmulo lisossômico e mucopolissacaridoses, a gente tem diversos tipos de mucopolissacaridoses. Então, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 6, tipo 7, tipo 9. Vocês vão parar que não tem tipo 5 nem tipo 8. Acabou se percebendo que uma delas não existia e a outra era outra mucopolissacaridose que havia sido denominada com um novo tipo, mas que na verdade era um tipo antigo. Então, cada uma delas tem sua denominação, seu nome específico, baseado no pesquisador principal ou no primeiro pesquisador, que descreveu o fenótipo clínico
Então, o fenótipo é a manifestação dos sintomas da doença. Então, cada uma delas tem uma enzima deficiente. Então, no caso da tipo 1, vocês percebem que a enzima deficiente é a mesma, é a alfa-L-uronidase, tá? E ela é responsável por 3 fenótipos clínicos distintos, progressivos em gravidades, vindos da mesma enzima deficiente. Então, a gente denomina Hurler, Hurler-Schei e Schei, tá? MPS tipo 2, síndrome de Hunter, então está deficiente a hidronato 2-sulfatase, tá bom? Tipo 3, doença de Sanfilippo, tem diversas enzimas que podem estar cometidas, que aí vão ter diferentes tipos de mucopolissacaridose 3. A tipo 4, galactose 6-sulfatase, ou beta-galactosidase. Tipo 6, N-acetilgalactosamina 4-sulfatase. Tipo 7, beta-glicuronidase. E tipo 9, hialuronidase. Dentre essas enzimas, então cada uma vai ter uma expressão, a gente vai ver isso mais para frente, uma expressão diferente em cada tecido, ou mais proeminente em cada tecido. Isso vai levar a diferentes comportamentos dessas doenças, manifestações clínicas. Então, por exemplo, a MPS do tipo 3, ela é mais proeminentemente acometimento neurológico. A tipo 4, esquelético, tá? Na tipo 1, tipo 2 e tipo 6, a gente tem mais características faciais e pode haver comprometimento de déficit de cognição, tá bom? Então, só para mostrar um pouco, a gente mostrou no slide anterior qual é a enzima que está faltando. Nesse primeiro slide, a gente está falando sobre, de novo, aquele slide da ponte, qual é a substância A que se acumula. Então, tem uma deficiência da degradação dessas substâncias. Então, na tipo 1, a gente tem tipo 1, quanto tipo 2, a gente tem heparan e dermatan. Tipo 3, heparan. Tipo 4, queratan. Tipo 6, dermatan. Tipo 7, heparan e dermatan. E tipo 9, hialuronan. Tá? E dependendo da expressão da enzima deficiente e do acúmulo dessas substâncias, a gente vai ter as diferentes manifestações que eu falei para vocês. Então, tipo 1 e tipo 2, a gente vai ter o acúmulo desses GAGs em diversos sistemas. As mucopolissacaridoses são doenças de acometimento sistêmico. Então, todos os órgãos podem estar envolvidos. Então, pele, vaso sanguíneo, coração, tendão, fígado, pulmão, sistema nervoso, matriz extracelular. A tipo 3, que eu falei para vocês, tem um acometimento primariamente neurológico, mas a gente também pode ver alterações em fígado, pulmão, matriz extracelular. A tipo 4, majoritariamente esquelética. A gente pode ter também tanto cartilagem e ossos, quanto acúmulo em córnea. Tá? Tipo 6, pele, vasos sanguíneos, coração e tendões. Tipo 7, pele, vasos sanguíneos, coração, tendão, fígado, pulmão, sistema nervoso, matriz extracelular. Aí mostrando como ela é multissistêmica, como os efeitos são pleiotrópicos. E a tipo 9 são poucos casos, a gente fala um pouco mais para frente sobre ela. A definição clara do fenótipo, então as manifestações clínicas, pela escassez de casos, ela não é tão bem definida. Então, de novo, sobre as manifestações clínicas e os diferentes órgãos e sistemas que elas podem acometer, tá? Esse slide com mais ou menos, mais proeminente ou menos proeminente. Então, das formas de gravidade tipo 1, Hurler-Schei, Hurler-Schei, pode haver uma variação, tá? Então, em termos de intelecto, em termos de comportamento, mas todas elas cursam com dismorfismos faciais. Então, dismorfismos faciais são alterações de face perceptíveis à ectoscopia. Então, mais para frente vocês vão ver as fotos. O acúmulo desses GAGs no corpo é um acúmulo, então ele infiltra os tecidos. E essa face infiltrada a gente pode ver no exame físico. Então, ela é mais proeminente em algumas, tipo 1, tipo 2, menos proeminente no tipo 3, tá bom? Envolvimento cardíaco e baixa estatura, menos proeminente nos pacientes com tipo 1 Schei. Do tipo 2, de novo, a gente fala mais para frente, mas ela pode ter um espectro de gravidade, então ela pode ser tanto um acometimento neurológico rapidamente progressivo, como um acometimento neurológico mais lento, ou uma forma intermediária. Então é por isso que vocês observam nessa tipo 2, que intelecto preservado e alterações de comportamento têm um mais ou menos.
A tipo 3, o cognitivo é bastante prejudicado, com alterações comportamentais, mas menos dismorfismos faciais e menos organomegalia. Então, organomegalia é o acúmulo dos órgãos, principalmente hepatoesplenomegalia, então fígado e baço, por acúmulo de gags. E dos outros tipos, tipo 6 se assemelha mais ou menos ao tipo 1, shy, tipo 7, e o tipo 9, que é o tipo mais raro, que a gente tem pouca definição devido à escassez de casos. Então, o que eu falei para vocês, das características faciais, tá bom? Essas duas fotos, uma cortesia da Sociedade de Mucopolissacaridose e outra da Biblioteca de Imagens do Shire, mostrando para vocês como o facies pode ser parecido, a manifestação fenotípica desses pacientes pode ser muito semelhante em diferentes de doença. Isso acaba chamando atenção para esse grupo, mas muitas vezes, pelo olhar, a gente não consegue definir qual tipo de mucopolissacaridose é. Então, a gente está essa paciente com mucopolissacaridose tipo 1, síndrome de Hurler, e esse paciente com mucopolissacaridose do tipo 2, síndrome de Hunter. Eles têm um fenótipo facial muito semelhante, praticamente indistinguível entre eles, e tem formas diferentes de mucopolissacaridose. Além disso, vale ressaltar que há dificuldade no diagnóstico. Claro que aqueles pacientes já têm uma face muito alterada, mas idealmente a gente tenta fazer o diagnóstico desses pacientes antes de chegarem a esse ponto em que o acúmulo de gags nos tecidos é muito evidente. Então vale lembrar que as doenças de depósito, em especial as mucopolissacaridoses, elas têm caráter progressivo. A gente vai falar disso, elas têm um curso de manifestação sistêmica. Então, primeiros sinais, segundos sinais, terceiros sinais, antes de tornar um quadro super evidente. Então, muitas vezes, elas compartilham essas alterações mais precoces com doenças normais da pediatria. Então, infecções de ouvido, de nariz, de garganta, infecções de repetição, ou pacientes com hérnia, só que nesse caso das mucopolissacaridoses, hérnias que recidivam com maior frequência, alterações pulmonares, então infecções pulmonares, alterações de válvula cardíaca, então alterações gastrointestinais, tanto constipação, diarreia, hepatomegalia, então atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então esses pacientes têm um atraso no desenvolvimento e deficiência intelectual e alterações musculoesqueléticas. Então a gente vai mostrar mais para frente esses slides das alterações comuns às mucopolissacaridoses. A gente percebe alterações em crânio, em vértebras, em mãos, nas articulações e, claro, com comprometimento de estatura. Então, agora, fizemos a introdução da mucopolissacaridose, todos os tipos. Vamos falar mais especificamente da mucopolissacaridose do tipo 2 ou síndrome de Hunter, tá? Então, as características gerais da mucopolissacaridose do tipo 2. Eu mostrei para vocês aquela lista anteriormente com todos os tipos de mucopolissacaridose. À exceção do tipo 2, todas aquelas são causadas por padrão de herança autossômico recessivo. Então, você precisa ter duas mutações em um gene, em um cromossomo, em um autossomo para manifestar a doença. A mucopolissacaridose do tipo 2, ela tem um padrão de herança diferente. Ela tem um padrão de herança ligado ao cromossomo X recessivo. Tá? Ela é, como a gente tinha visto, caracterizada pela deficiência da enzima lisossômica hidronato 2-sulfatase, que vai levar ao acúmulo de GAGs. Então, como eu tinha falado para vocês, a GAGs não consegue se transformar em B, a enzima, que seria a ponte, está faltando nesse caminho, e a gente acumula a substância A. Nesse caso, são os GAGs dermatansulfato e heparansulfato. Tá? O fenótipo, que são as manifestações clínicas, variam desde a forma atenuada até a forma grave neurológica. Então, você tem uma forma mais grave de um lado, que é a manifestação neurológica rapidamente progressiva, é uma forma atenuada, mais leve, com pouco acometimento neurológico, e é claro que é um espectro de gravidade. Você pode ter manifestações no meio dessas duas. Lembrando que os mais graves podem levar a óbito nos primeiros anos de vida, e como eu mostrei para vocês naquele slide anterior, é importante a gente estar atento às manifestações precoces da doença, porque muitas delas se confundem as doenças comuns na pediatria, e são específicas para as mucopolissacaridoses. Então, as infecções de repetição, as hérnias, aquele atraso leve do desenvolvimento no começo, tá bom?
a falta de diagnóstico, a falta de se pensar nessas doenças de uma maneira precoce, leva a um diagnóstico tarde. Então, esses pacientes muitas vezes já têm um acometimento maior por falta de diagnóstico. Tá? Então, a média de agravo entre 2 a 4 anos de idade, mais alguns pacientes o diagnóstico no início da adolescência. Tá? Claro que são todas doenças raras, a gente está aqui falando de doenças raras, a prevalência dessas doenças varia de país para país, a gente percebe uma incidência maior em Israel, tá? Muito provavelmente devido a um efeito fundador, e que a gente tem de dados da literatura, é difícil avaliar pela questão do subdiagnóstico que a gente vem conversando. Então, muito provavelmente, a prevalência e a incidência dessa doença é maior do que se reporta na literatura. O que a gente tem de dado é de 0,3 a 0,7 para cada 60 mil nascidos vivos. Então, quando a gente fala de doença rara, a gente está falando de doenças com uma prevalência menor que 65 para 100 mil. Então, isso caracteriza como uma doença rara, mucopolissacaridose do tipo 2. Falando um pouco da genética da mucopolissacaridose tipo 2, como eu falei para vocês, ela é diferente dos outros tipos de mucopolissacaridose, ela é ligada ao cromossomo X. O que é isso? Então, a gente recebe o nosso material genético sempre em cópia, sempre em duplo. Então, uma cópia que a gente recebe do pai e uma cópia que a gente recebe da mãe. Isso vale dos cromossomos 1 até o cromossomo 22. Então, são 22 pares, que diferencia sexo feminino para sexo masculino. As mulheres vão ter um cromossomo X e outro cromossomo X. Os homens vão ter um cromossomo X e um cromossomo Y. Tá? O gene responsável pela mucopolissacaridose do tipo 2 está no cromossomo X. Tá? Por que os meninos são afetados e as mulheres não são afetadas? As mulheres têm uma outra cópia do cromossomo X. Então, lembrando da biologia básica, o cromossomo X, com uma mutação, pelo processo de lionização, ele se torna inativado na maioria das células. Então, é por esse motivo que as mulheres não manifestam quadro clínico de mucopolissacaridose tipo 2. Os homens, ao contrário, têm um cromossomo X apenas, e esse fenômeno de inativação não é possível. Tá? Então, esse é o padrão clássico que a gente chama de ligado ao X recessivo. Tá? Então, quando você tem uma mulher, que a gente aí chama ela de portadora, porque ela tem um dos alelos mutados, então alelo é um dos cromossomos X, nesse caso que eu estou chamando, metade dos meninos vai ter a doença e metade das mulheres vão ser portadoras, tá bom? É improvável que aconteça, mas o paciente do sexo masculino vir a ter um filho com mucopolissacaridose do tipo 2, ele vai sempre passar o cromossomo X. Então as mulheres vão ter o seu cromossomo X, vão ser portadoras, e como esse homem passa o cromossomo Y para o filho dele, esses homens não vão ser nem portadores nem afetados. A gente está vendo nesse slide um modelo de heredograma simples. Então, ilustrando o que eu falei, uma mãe portadora, vocês estão vendo que ela tem meio círculo preenchido, isso quer dizer, por esse heredograma, que ela é portadora. Então, metade das meninas portadoras e metade dos homens afetados. Tá? E quando a gente está falando de um homem afetado e sua prole, então, as mulheres portadoras, porque elas recebem obrigatoriamente o X do pai, e os meninos sem doença, porque recebem obrigatoriamente o Y do pai. Falando em relação ao processo fisiológico de degradação lisossômica. Então, a gente está falando aqui, todo esse tempo, sobre uma doença de acúmulo lisossômico. Então, a gente tem a enzima hidronato 2-sulfatase, ela é produzida no retículo endoplasmático. Ela é liberada na célula, ela vai até o complexo de Golgi, onde ela se liga a um fosfato e uma manose, através do receptor fosfato 6-fosfato manose, ela é levada até o lisossomo, ela é transportada até o lisossomo, onde aí sim ela pode ter os seus efeitos de enzima para a degradação dos GAGs. Então, por essa vesícula de transporte, ela vai até os lisossomos, onde ela pode ter a sua função. Tá? O que acontece, então, falando da fisiopatologia da mucopolissacaridose do tipo 2, se acumulam GAGs nos lisossomos por deficiência dessa enzima.
Então, esses GAGs entram no meio extracelular, são levados até os lisossomos, e no local onde eles seriam degradados, não vai haver degradação. Então, daí vem o nome, doença de acúmulo lisosomal. Esses GAGs vão se acumulando por falta de degradação mesmo. Então, de novo, aquele que a gente falou no comecinho. Substância A para substância B, aqui, através de uma ponte, a gente está vendo o acúmulo de substância A. Tá bom? E especificamente da mucopolissacaridose do tipo 2. O que essas alterações fisiopatológicas da ausência de degradação ou diminuição importante de degradação dos GAGs pode levar nos pacientes. São crianças que nascem fenotipicamente ou clinicamente normais. Tá? Essas manifestações clínicas são progressivas, como a gente falou, manifestações sutis e inespecíficas no começo, que vão aumentando de intensidade com o passar dos anos. Então, esses pacientes vocês podem ver ali no quadro de baixo, nas fotos preto e branco, você percebe uma infiltração clara. Mas na evolução clínica desses pacientes, são os slides coloridos, que eu estou mostrando para vocês ali do lado direito, você percebe que é uma fase normal, alterações muito X na evolução clínica. E é um espectro clínico dentro da mucopolissacaridose do tipo 2, Hunter, que eu mostrei para vocês. Vai desde a forma neurológica grave, rapidamente progressiva, até uma forma atenuada, um pouco comprometimento neurológico. Você percebe que na forma grave, as alterações faciais são mais evidentes por essas imagens, e na forma atenuada você já percebe, por exemplo, um paciente na idade adulta. E você percebe que eles podem ter uma sobrevida até 50, 60 anos de idade, a despeito da forma grave, que pode ter um curso com morbimortalidade muito maior nos primeiros anos de vida. Então, a mesma doença, a mesma enzima pode dar alterações diferentes. Então, as manifestações frequentes, as queixas clínicas mais comuns. Então, amidalites de reação, que podem levar a amidalectomia, adenoidectomia, tá? Otites de repetição, com necessidade de timpanoplastia. Esses pacientes podem evoluir para perda auditiva. Hérnias inguinais, umbilicais, pacientes que recidivam. As alterações ósseas, a gente tem um slide, eu vou mostrar para vocês, são comuns, é o que chama de disostoplex, que é o que a gente vê nesses pacientes. Alterações articulares, aí não vistas em raio-x, mas em exame clínico, exame físico. Então, restrição e rigidez de articulação. Então, tanto de articulações maiores, joelhos, cotovelos, como também pequenas articulações. Mãos, então, rigidez articular de mãos. Mãos e garra, dedo em gatilho. A gente percebe uma restrição da movimentação da mão. Essas mãos ficam mais fechadinhas. Alterações de pele, que é comum também, nódulos e pápulas em região de escápula, pneumonias recorrentes, organomegalia, então principalmente hepatoesplenomegalia, aí levando aos pacientes a terem um aspecto de um abdômen bastante protuso, um abdômen proeminente, tá bom? Murmúrio cardíaco, então sopro cardíaco por disfunção valvar, atraso no desenvolvimento cognitivo, então marcos de desenvolvimento atrasados. Um paciente demorou um pouquinho para sustentar o pescoço, para sentar, para andar, está demorando um pouquinho para falar, associadas a essas outras alterações, chamação para esse primeiro grupo de doenças. E mais tardiamente, todas as alterações esqueléticas vão levar a uma baixa estatura. Então, o fenótipo característico, então, a manifestação clínica, a ectoscopia desses pacientes no tipo 2. Então, a gente percebe já pelo acúmulo de GAGs, a face infiltrada e uma macrocefalia. Então, a macrocefalia é o tamanho do perímetro cefálico. A gente observa não só o tamanho do perímetro cefálico aumentado, mas também o aumento global dessa cabeça, tá bom? As mãos em garras, a baixa estatura, você percebe por rigidez, por alteração articular, a postura que esses pacientes obtêm. Então, naquela foto que está mostrando baixa estatura, a gente também percebe uma postura característica já pelas restrições articulares. Isso mais exacerbado na foto da direita, que a gente consegue ver uma restrição à amplitude de movimento. Então, muito provavelmente foi pedido para esse paciente elevar ambos os braços acima da cabeça
vocês percebem que pela rigidez articular, pelo acúmulo de gases, ele não consegue. Tá? A gente falou sobre alterações esqueléticas vistas ao raio-x, ao padrão de desostose múltipla ou desostose multiplex, são comuns nas mucopolissacaridoses e observáveis na mucopolissacaridose do tipo 2, tá bom? Então, uma calota craniana espessa com eventual fechamento das suturas prematuro, a gente percebe. Alterações dentárias, esses são mais separados, muito comumente. Isso é importante observar no paciente. Se ele tem a presença de giba, então a gente percebe uma protuberância na região lombar desse paciente, ou na região mais cervical. Isso a gente chama de giba. Isso é uma consequência de hipoplasia anterior das vértebras lombares com a cifose. Outras alterações são o apanhamento no perfil dessas vértebras, com vértebras ovoides. A gente percebe também no raio-x simples de tórax que as costelas ficam com formato de remo. Então a gente percebe que a extremidade vertebral fica estreita e mais larga próxima ao externo. Tá? As clavículas também são mais curtas e grossas, há deformidades distal no rádio e na una e alterações de metáfise. Elas são mais alargadas e irregulares. Há deformidades também em quadril e asa ilíaca. Então, todas essas alterações observáveis ao raio-x. A gente falou sobre isso, mas termos cronológicos, a apresentação da doença, ela segue mais ou menos uma determinada hora. Então, tem que chamar atenção para esses sinais precoces. Então, primeiramente, otites de repetição, depois hérnias, depois obstrução nasal. Mais para frente, a gente vai ver hepatoesplenomegalia, então aumento de baço e fígado, e alterações faciais. Tá? Então, mais para frente, as rigidezes articulares mais evidentes, cifose, escoliose e doença valvular cardíaca mais para frente. Mas muitas vezes, alterações como a gibosidade, por exemplo, já podem ser vistas de maneira mais precoce. Existe um mnemônico que foi desenvolvido para ajudar a gente a memorizar quais são as alterações mais comuns e mais prevalentes na síndrome de Hunter, mucopolissacaridose do tipo 2. Então, elas coincidem com a palavra Hunter. Então, H vem de hérnia, tá? E hearing. Então, hearing de audição. Então, serve tanto para a parte das otites de repetição, como a consequente perda de audição, timpanoplastia nesses pacientes. Então, H de hearing. Letra U, de unusual face. Então, os dismorfismos faciais que a gente tem visto, aquela face infiltrada, claro que ela aparece algumas vezes um pouco mais para frente. N de nasal obstruction, então obstrução nasal, rinorreia. Vocês percebem que são achados muitas vezes inespecíficos. Então, é super importante que a gente conheça esse grupo de doenças para poder pensar nele. T de tongue and tonsil, então língua e tonsilas. Você pode ter o que a gente chama de macroglossia, então uma língua de tamanho aumentado, proeminente, com aumento das tonsilas. E de enlarged, então tanto liver quanto fígado e baço, que é a hepatoesplenomegalia. E a letra R de respiração e range of motion. Tá? Então, tanto as restrições articulares, pequenas e grandes articulações, quanto as alterações respiratórias. Então, obstrução de via aérea, apneia do sono, alterações comuns nesses pacientes. Relação ao diagnóstico. Então, a gente aprendeu que as mucopolissacaridoses fazem parte do grupo de doença de acúmulo lisossômico, que, por sua vez, fazem parte do grupo de erros inatos do metabolismo. A gente percebeu que tem diversos tipos de mucopolissacaridose, que eles podem estar sobrepostos em termos de manifestações clínicas, apesar de todos eles terem suas características mais proeminentes, e que mesmo a mesma doença, mucopolissacaridose do tipo 2, pode ter um curso prognóstico diferente. A gente viu tudo isso, mas então, pensei nesse grupo de doenças, lembrei das manifestações precoces, acho que pode ser, e como é que a gente vai fazer o diagnóstico de mucopolissacaridose do tipo 2? Esse slide mostra para vocês, na verdade, é um resumo de tudo aquilo que a gente veio conversando hoje, das manifestações clínicas, das manifestações orgânicas, das manifestações esqueléticas. É um checklist com todas as alterações possíveis. Claro, um checklist, quanto mais alterações desse grupo, mais factível é o teu diagnóstico. Então, esse é um checklist clínico para se pensar em mucopolissacaridose do tipo 2. Se a gente for vendo os itens desse checklist, é tudo que a gente já conversou. Então,
cabeça e pescoço, aparência, face infiltrada, olho, pelo acúmulo de gags, opacidade corneana, alteração de retina, parte de boca, língua protusa, macroglossia, parte de nariz, rinorreia, obstrução nasal, garganta, infecções de repetição, a parte cardiovascular, então, alterações cardíacas, principalmente de válvula, sopro cardíaco, ouvido. Então, as infecções, as otites, a possível surdez que isso pode levar, a parte respiratória. Então, dispneia, chiado, ronco, a obstrutiva do sono, pneumonias de repetição, parte gastrointestinal. Aí, desde alterações do fluxo, mas também hérnia umbilical, hérnia inguinal, de repetição, que podem recidivar, parte esquelética. Então, dor, deformidade óssea, aquelas alterações do raio-x que a gente falou, contraturas, e parte neurológica, às vezes mais sutil, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, déficit cognitivo, distúrbios de comportamento e as cirurgias que muitas vezes recidivam. Então, você tem que operar novamente a mesma coisa, principalmente as hérnias. Vale lembrar também dessa parte das cirurgias dentro das manifestações médicas que esses pacientes podem apresentar túnel do carpo. Um síndrome do túnel do carpo num paciente super jovem chama atenção. Então, esse algoritmo para diagnóstico da mucopolissacaridose do tipo 2, então a gente lembrou das manifestações clínicas, fez a checklist, parece mucopolissacaridose tipo 2, o que a gente vai fazer? Então, em primeiro lugar, vamos dosar os GAGs, que são aquelas substâncias que se acumulam por uma deficiência na degradação. Então, em primeiro lugar, a gente vai dosar esses GAGs. Como a gente consegue dosar esses GAGs que estão acumulados? Na urina. Então, essa técnica permite a quantificação quanto à qualificação desses aminoácidos por cromatografia. Então, você consegue ver que tem um aumento do número total de GAGs e você consegue ver quais são aqueles que são mais proeminentes, por cromatografia ou eletroforese. Então, se esse resultado vier normal, você reconsidera, reavalia seu paciente. Se essa suspeita persistir, reavalie. Peça novamente GAGs. Tá? Existe uma determinada flutuação desse nível de GAGs. GAGs veio positivo. Então, dependendo do teu achado de GAGs, então dos glicosaminoglicanos acumulados, a gente vai testar enzimas específicas para aquele defeito. Então, nós damos mucopolissacaridose tipo 2, hidronase sulfatase, e é feita a pesquisa aí sim em leucócito, tá? É dosada essa enzima no sangue. Isso confirma o diagnóstico de mucopolissacaridose do tipo 2. Uma vez diagnosticado esse paciente, então, foi visto aumento do GAGs na urina, foi vista deficiência enzimática, foi feito o diagnóstico desse paciente, ele é encaminhado para seguimento e tratamento. Então, mostrando para vocês a dosagem urinária de GAGs, que é o exame de triagem. Então, 15 a 30 ml de urina, é feita essa avaliação do GAGs urinário, vindo esse GAGs urinário com valor aumentado, a gente procede para a investigação da enzima deficiente. Tá? Então, que pode ser feito tanto em papel de filtro, quanto por coleta de tubo. É feita essa dosagem sérica da atividade da enzima em leucócitos, só mostrando para vocês tubo verde ou papel de filtro e mais para frente a análise desse exame. Tá? Então, em termos de segmento clínico, claro que é uma doença multissistêmica de acúmulo, então todos os sistemas envolvidos, neurológico, cardíaco, auditivo, respiratório, esquelético, geral, odontológico, oftalmológico também. Então, os pacientes vão necessitar uma avaliação contínua. Então, primeiramente, ao diagnóstico, é ideal que se faça uma avaliação basal de todos os sistemas envolvidos. Então, neurológico, com ressonância de crânio, ressonância de coluna, avaliação cognitiva, cardíaco, com ecocardiograma, eletrocardiograma, avaliação esquelética, avaliação auditiva, avaliação do padrão respiratório desses pacientes, avaliação das hérnias. E muitos desses exames são feitos de uma maneira basal ou diagnóstico e uma vez por ano ou 3 vezes por ano, a depender de cada um. Então, por exemplo, ecocardiograma a cada 3 anos, avaliações auditivas, por exemplo, de 6 a 12 meses. Esse protocolo varia de sistema para sistema. Então, em relação à abordagem terapêutica,
A gente falou de características clínicas, falou de diagnóstico, e aí vamos encaminhar esse paciente para tratamento. Então, quais são as possibilidades desse grupo de doenças? Então, o transplante de medula óssea é discutível a indicação, necessária avaliação de cada caso, talvez em alguns casos os riscos se tornem maiores que os benefícios, tá? Isso vai variar da parte fenotípica dos pacientes. Claro que para pacientes com dores a gente vai prescrever analgésico, anti-inflamatório, para as infecções de repetição a gente vai prescrever os antibióticos. Cirurgias de correção, esses pacientes têm que ser avaliados nesse sentido. Então, correção de hidrocefalia, de amidalectomia, adenoectomia, síndrome do túnel do carpo, caso esses pacientes apresentem sintomas, da correção das hérnias, das articulações. Eles vão precisar de uma abordagem multidisciplinar, então, com nutrição, com fono, com terapia ocupacional, com fisioterapia, para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Isso também é muito necessário. E a terapia de reposição enzimática. Então, um defeito enzimático, você tem ausência ou deficiência em dessa enzima. Então, de novo, você não transforma A em B. A ponte está faltando. O que a gente vai fazer é repor essa ponte. Então, a gente vai fazer reposição enzimática. A elaprase, tá, da Shire, que se deu o nome de idursulfatase, ela é a terapia de reposição enzimática para o trato da mucopolissacaridose do tipo 2, síndrome de Hunter, tá? Tem o nome de elaprase. Agora a gente vai falar um pouco dos estudos de evidência científica da medicação. Então, estudos fase 1 e 2, estudos fase 2 e 3, alguns estudos de extensão desses primeiros estudos, informações para prescrição e infusão da medicação. Tá? Então, em primeiro lugar, uma visão geral da elaprase. Tá? Então, ela foi desenvolvida para corrigir essa deficiência enzimática. Então, como o nome já diz, para repor essa enzima que está faltando nos pacientes com mucopolissacaridose tipo 2. Ela é uma forma recombinante e purificada da enzima humana, que é o hidronato 2-sulfatase, e ela é produzida em linhagem celular humana. Ela foi um estudo em fibroblasto e é uma enzima com perfil de glicosilação humana. Tá? Só para mostrar para vocês esse slide do mecanismo de funcionamento da enzima, da idursulfase. A gente está vendo ali nos lisossomos, eu acredito que vocês não tenham a animação, mas o que a gente já vendo nesse slide, os lisossomos são essas células redondas, cinzas, e esse traço aqui eu vou mostrar para vocês. Esse aqui são os GAGs, tá? Como se os GAGs estivessem acumulados dentro do lisossomo. O que a reposição enzimática vai fazer? Então a gente vê isso que eu estou indicando para vocês. É a enzima ser reposta, é ligada a um fosfato, uma manose, e ao receptor de 6-fosfato manose. Ela vai entrar dentro da célula, vai ser transportada até o lisossomo, e aí sim ela vai iniciar a degradação dos GAGs, tá? Substituindo a enzima que está deficiente ou ausente. Então, em relação às evidências científicas de elaprase. Então, vou mostrar brevemente alguns estudos para vocês. TKT-08, TKT-18, TKT-24, a extensão do TKT-24 e o HGT-038. Cada um deles com suas características. Então, 8 e 18, estudo fase 1 e 2, TKT-24, fase 2 e 3, TKT-24, estudo de extensão, com longo prazo dessa terapia de reposição enzimática, e o HT-038, que foi feito em crianças de até 5 anos de idade. Tá? Então, 08 e 18 foi um estudo duplo cego, placebo controlado, randomizado de 4 semanas, seguido por 6 meses, um estudo não cego. Os fechos clínicos primários desse estudo é mudança na condição basal da excreção de GAGs. Então, vamos ver se repondo a enzima, a gente está diminuindo a quantidade de GAGs. Então, ou seja, A está virando B. Tá? E como desfechos secundários, consequentes a isso, tamanho de fígado e baço, então, ver se tem diminuição de hepatosplenomegalia. Uma forma de avaliação desses pacientes é o teste de caminhada. Então, como esses pacientes caminham nesse período de tempo? Então, a gente espera uma evolução clínica, então, que eles caminhem mais com melhor qualidade. Função pulmonar, avaliação de mobilidade de articulações, avaliação cardíaca e os estudos do padrão de sono desses pacientes.
Então, foram 12 pacientes do sexo masculino, 6 a 20 anos, com média de 14 anos de idade, divididos em 3 grupos de 4 pacientes. 3 grupos receberam a idursulfase, e o primeiro recebeu o placebo, que depois se passou a receber a medicação. Tá? Então, foi feito every other week, então semanas alternadas com diferentes doses de medicação. O que se observou foi uma diminuição de GAGs em 2 semanas após o início do tratamento, tá? E até 48% da diminuição após 48 semanas. Houve diminuição da hepatosplenomegalia e houve aumento da distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos. Tá bom? Houve boa tolerância dessa medicação, nenhum paciente suspendeu o uso por conta de efeitos adversos, e apesar de alguns pacientes desenvolverem anticorpos IgG com enzima, esse desenvolvimento de anticorpos não alterou os efeitos clínicos da medicação, então ela continua efetiva. Falando do TKT-24, aí já outro estudo, 96 pacientes entre 5 e 31 anos de idade, 53 semanas de duração, um estudo multicêntrico, duplo cego, placebo controlado e randomizado, tá bom? Doses diferentes da enzima, idursulfase, e um placebo. Tá bom? Então, desfecho primário, distância percorrida no teste de caminhada e o percentual previsto na capacidade vital forçada pulmonar, tá bom? Como desfechos secundários, capacidade vital forçada absoluta, teste de caminhada, hepatosplenomegalia, excreção urinária do GAGs e amplitude articular de movimento passivo. Então, daquele pacientinho que não conseguia elevar os membros, isso também foi avaliado. Então, após um ano, houve melhora significante no desfecho composto contra o placebo, tá bom? De maneira geral, a enzima foi bem tolerada, anticorpos foram detectados em até 46,9% dos pacientes, mas não alteraram a ação clínica da medicação. Então, esses gráficos, para ilustrar para vocês a melhora, nesse gráfico aqui de baixo, a gente está vendo, por exemplo, a quantidade de GAGs urinário, como diminuiu os pacientes recebendo tratamento, tá bom? E na teste de caminhada, vou mostrar especificamente esses 2 gráficos para vocês, como melhorou também o padrão com o início da medicação quando comparado ao placebo. Então, eventos adversos mais comuns, lembrando que nenhum paciente foi retirado do estudo por efeitos adversos da infusão. Então, sintomas gerais, dor abdominal, cefaleia, nasofaringite, artralgia. Ainda sobre esse estudo, sobre os anticorpos produzidos, IgE não foi detectado, o IgG foi detectado em 47% dos pacientes aproximadamente, como eu falei, IgM em um paciente do grupo semanal e um paciente do grupo que foi aplicado enzima a cada 15 dias. E a diminuição do nível de GAGs urinário foi aproximadamente de 2/3, comparado aos pacientes que não tiveram desenvolvimento de autoanticorpos. Entretanto, não houve aumento de eventos adversos nesses pacientes com tratamento. Esse estudo suporta o uso de infusões semanais no tratamento da MPS II, em comparação, lógico, ao placebo e à infusão a cada 15 dias, então utilização semanal, melhora de desfecha no teste de caminhada de 6 minutos na capacidade vital forçada e mostrou uma redução substancial de hepatosplenomegalia e de excreção urinária de GAGs. Então, A está se transformando mais em B. Então, a ponte, a enzima, está funcionando. Então, o TKT-024, mostrando segurança e eficácia a longo prazo da terapia de reposição enzimática. Então, os 94 pacientes que completaram as 53 semanas de estudo. Foi feita a medicação por mais 2 anos nesses pacientes e com desfecho primário de avaliar a segurança a longo prazo e o resultado clínico. Desfechos secundários. Avaliação de hepatosplenomegalia, excreção urinária de GAGs, massa cardíaca, comprometimento articular, velocidade de crescimento e o status funcional desses pacientes. Então, a gente percebe que houve uma melhora da capacidade vital total forçada, tá bom? Aumentou até 25% nesses pacientes. Manteve-se com essa infusão a longo prazo a melhora no teste de caminhada de 6 minutos, como vocês podem observar nesse gráfico, e diminuição de excreção de GAGs, diminuição do volume de fígado e baço, tá bom? E melhora no padrão articular desses pacientes. Então, esse gráfico ilustra bem a capacidade de adução, de flexão e extensão de ombros, por exemplo, com a terapia de reposição enzimática. Esse gráfico mostrando
evolução dos níveis de GAGs, tá? Com a terapia de reposição enzimática. Então, esses GAGs diminuem a imagem. TKT 24, ainda mostrando os efeitos adversos mais comuns. Então, como eu falei para vocês, dor de cabeça, alterações vasculares, urticária, eritema, prevalentes, mas não relevantes a ponto de se suspender a medicação. Tá? Incidências de eventos adversos, claro, elas diminuem com o passar do tempo. Então, se tolera melhor a medicação com o passar do tempo. Então, desfechos, resultados desse tratamento, houve uma melhora significativa na qualidade de vida desses pacientes. Os anticorpos IgG neutralizantes foram detectados, tá, em 23%. Vale lembrar que eles atenuaram um pouco a melhora da função pulmonar, mas como a gente viu nos outros gráficos, os outros aspectos melhoraram a despeito dos anticorpos IgG. E as infusões semanais de ursulfase resultam em melhora clínica e significativa ao longo desses 3 anos de tratamento. Falando desse último estudo, então, determinar a segurança e tolerância da idursulfase em pacientes com 5 anos ou menos. Vamos testar nos pacientes que a gente tenta fazer o diagnóstico precoce, a gente tenta lembrar dessa doença com as manifestações clínicas mais comuns, com o objetivo de iniciar precocemente o tratamento desses pacientes e melhorar a qualidade de vida. Então, evitar que esses pacientes manifestem mais proeminentemente, de maneira mais precoce, as repercussões clínicas da doença. Então, como objetivo principal, segurança e tolerância, como eu falei para vocês, e secundários, os efeitos farmacodinâmicos foram medidos pelo nível de GAGs urinário e os parâmetros farmacocinéticos. Então, vistos também alteração no tamanho de fígado e baço, parâmetros de desenvolvimento motor, cognitivo, social e os índices de crescimento. Então, peso, estatura e perímetro cefálico. Né? Foi visto em 28 pacientes do sexo masculino, um deles foi excluído por baixa adesão. Tá? Foi feita infusão semanalmente. Então, 52 infusões por paciente no período de 1 ano. Então, não houve prejuízo clínico importante relacionado à droga, em relação aos parâmetros laboratoriais, vitais ou de eletrocardiograma. 19 pacientes, ou seja, 68% desenvolveram os anticorpos IgG. As taxas de crescimento mantinham-se dentro dos limites normais relacionados à idade. Os coeficientes de desenvolvimento foram menores que o normal, mas mantiveram-se estáveis nesse paciente. Então, na semana 18, o tamanho dos órgãos e níveis urinários de GAG diminuiu. Então, a gente está vendo uma melhora clínica pela organomegalia e menos edição de GAGs. Então, tem menos GAGs acumulados. Em comparação aos níveis com valores basais, se permanecendo estável essa melhora durante todo o estudo. Então, para mostrar para vocês, tamanho de fígado e baço e GAGs urinários. Então, a melhora desses pacientes ao longo do tempo, tá bom? Como essa melhora se mantém estável. Então, o tratamento continua eficaz nesses pacientes. Aí, eventos adversos mais graves. Então, todos os pacientes daquela lista grande de eventos adversos que eu mostrei para vocês, todos eles nesse estudo tiveram algum tipo de evento adverso, mas nenhuma morte e nenhum paciente descontinuou o tratamento. Então, efeitos adversos existem, são leves e relacionados à infusão. Mostrando nesse estudo quais foram os mais comuns, então pirexia, racha, urticária, tá bom? Lembrando que nenhum deles fez cessar o uso da medicação. E como conclusões desse trabalho, dando a eficácia, segurança e tolerância de idursulfase nas crianças de 1,4 até 7,5 anos de idade, foram semelhantes àquelas relatadas nas crianças que inicialmente vinham sendo tratadas, crianças com mais de 5 anos de idade. Então, ela reduziu o número de GAGs urinários e hepatoesplenomegalia. Então, peso e idade não afetaram os parâmetros de idursulfase. Tá? Só para apresentar, então, falei desses estudos para vocês, um resumo, um sumário do que eles mostraram. Então, TKT 08 e 018, segurança, com 0,5 mg por quilo. 24, eficácia e segurança, com 0,5 mg por quilo semanalmente. Tá? TKT 24, com benefício dessa infusão a longo prazo. E segurança e eficácia em crianças com menos de 5 anos de idade. Em 2005 foi iniciado o Hunter Outcome Survey, tá bom? Que é uma série de estudos em síndrome de Hunter, apoiados pela Shire, internacionais, multicêntricos, observacionais, também relacionados a ensino,
de onde eles surgiram. Então, baseados na necessidade de se compreender melhor a segurança e efetividade desses tratamentos a longo prazo, fatores que não foram considerados nos estudos clínicos, então, por exemplo, a história atual, história natural da doença, a adesão desses pacientes ao tratamento, sabe, esses pacientes têm que fazer toda semana, muitas vezes eles não conseguem, o acompanhamento clínico desses pacientes e as populações diferentes desses pacientes, tá? Então, avaliações sobre o valor e tratamento baseadas em evidência, tá bom? Então, algumas das publicações advindas desse estudo, então, perda auditiva nos pacientes com polissacaridose tipo 2, envolvimento cardiológico, incidência do tempo de reações às infusões, a aplicação dessa infusão em crianças menores de 6 anos de idade, então, relatando também a importância do diagnóstico e a história cirúrgica desses pacientes, um tratamento domiciliar intravenoso com a enzima, tá bom? Então, todas estudos, publicações, abordando também a questão da qualidade de vida desses pacientes, tratamento, tá bom? Manifestações ortopédicas, a revisão histórica da causa de morte desses pacientes, o relatório inicial de Ross, experiência mundial no tratamento da polissacaridose tipo 2, o registro, início de terapia precoce nesses pacientes. E só para mostrar mais algumas publicações, então, terapia a longo prazo, história natural do crescimento dos pacientes com síndrome de Hunter. Então, também vindo desse estudo, a idade de aparecimento dos sintomas que a gente já falou, mais uma vez, então, que evolui para adenoidectomia, tonsilectomia, colocação de tubo auditivo com média aos 3 anos de idade, correções de hérnias aos média aos 3 anos de idade, realização de descompressão do túnel do carpo por volta de 9 anos de idade, cirurgia dentária com média de 7 anos de idade. Claro que a gente não quer chegar mais para frente, a gente quer fazer o diagnóstico antes, por isso que é importante a gente sempre pensar nas manifestações mais precoces. Então, falando um pouco da rigidez articular, foram propostos cronologicamente quais seriam as primeiras manifestações articulares desses pacientes. Então, primeiramente mão. Então, dedo em gatilho, mão em garra, sempre examinar bem o paciente. Depois ombro, joelho, cotovelo, e aí progressivamente assim. Mas primeiramente, restrição de articulação de mãos, só mostrando perfil de segurança e tolerabilidade da enzima nesses estudos. A gente já falou sobre isso, esse gráfico só resumindo para vocês. E em termos de via de administração alternativa para terapia de reposição enzimática. Então, a gente sabe que a enzima ela não tem a capacidade de cruzar a barreira hematoencefálica. Então, tem sido estudado outras vias de administração dessa enzima para que se possa cruzar a barreira hematoencefálica. E assim, diminuir, também melhorar, além dos outros aspectos que mostrou, também a capacidade cognitiva ou diminuir o processo de deteriorização que pode acontecer. O uso de elaprase em pacientes com MPS 2 grave, tá? Então, aquela MPS do tipo 2 que eu falei para vocês naquele outro final do espectro de gravidade, aquela doença neurológica grave, rapidamente progressiva. Então, mesmo nesse grupo de pacientes com comprometimento mais severo, houve melhora, 75% dos pacientes, de pelo menos um dos quadros, ou redução da frequência de infecção respiratória, ou melhora dos dismorfismos e amplitude de movimento articular e melhora de apneia do sono. Claro que não é uma cura, mas esses pacientes têm melhora da qualidade de vida. Então, diminuição de hepatosplenomegalia, melhora da mobilidade, diminuição das reações à infusão, e 92% desses pacientes, mesmo com a forma neurológica rapidamente progressiva, tiveram benefício suficiente para continuar o tratamento, levando, claro, a benefícios indiretos da função cognitiva. Então, só mostrando para vocês a importância do tratamento precoce. Esse é um relato de 2 irmãos, tá? O segundo nasceu após o nascimento desse primeiro, e você percebe que é uma qualidade de vida muito melhor desse irmão que nasceu o tratamento, que começou o tratamento de maneira mais precoce. Então, algumas informações para prescrição e infusão, tá? Então, indicada para o tratamento de pacientes com a síndrome de Hunter, mucopolissacaridose do tipo D, tipo 2, e contraindicada nos pacientes hipersensíveis à hidrosulfase ou qualquer outro componente da fórmula, e uso de criança, seguro em crianças e adolescentes entre 16 meses, então 1 ano e 4 meses até 18 anos de idade. Esse é o último slide para vocês, mostrando o acesso às ferramentas para
mucopolissacaridose do tipo 2, esse é o último slide. Obrigado pela paciência, pela atenção, pela oportunidade. É isso. Doutor Ricardo, obrigada pela apresentação. Eu vou abrir agora os pontos. Quem tiver dúvida, é só mandar no chat ou tá solicitando a vez, por gentileza, tá bom? Eu vou pedir, Ricardo, enquanto o pessoal, se tiver dúvida, alguma coisa assim, se quiser elaborar, enquanto eles elaboram, né, para você poder dar continuidade aí na sua fala, por gentileza. A apresentação é isso, o importante eu acho que é um grupo de doenças raras, claro que subdiagnosticadas, por falta de conhecimento da população, dos profissionais de saúde, é um grupo incomum, é um grupo junto, é um grupo raro, mas relativamente prevalente, então é sempre importante estar alerta aos sinais iniciais de manifestação da doença. Como a gente mostrou, são muitas vezes inespecíficos. E a gente tendo diagnóstico suspeita, diagnóstica precoce, iniciar o tratamento, né? Que, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, quanto mais tardiamente a gente começa o tratamento desses pacientes, maior já foi o grau de repercussão clínica que tem. Então, acho que quanto maior for o conhecimento e as pessoas pensarem nesse grupo de doenças, isso vai melhorar a qualidade de vida e a evolução clínica desses pacientes. Ok, deixa eu ver se o pessoal lá de São Pedro, Mimoso do Sul, Espírito Santo, bom dia. Vocês têm alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Tá bom, então, obrigada, viu? Ricardo, deixa eu te perguntar, se o pessoal quiser entrar em contato com você, por e-mail ou, né, direto, posso colocar aí no chat, a gente pode estar colocando? O seu Nelson vai digitar. Ah, tá, ele colocou. Pessoal do Palmira Salles, bom dia. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tá bom, então, obrigada, viu? Bom, pessoal, se tiver dúvida, eu vou falar para estar encaminhando o e-mail, joserricardohc@gmail.com. Então, se não tem nenhuma dúvida, eu vou passar, tem sim ali, ó. Não é de patrocínio, depois eu falo com vocês, tá bom? Eu mandei sim, só para responder ali um minutinho, eu mandei o e-mail para todos referente aos vídeos de agosto, que é dia 2, dia 3 amanhã, que é do carrinho de emergência, e dia 14, que é da plano de saúde. Mas eu vou anotar aqui e já vou passar lá de novo, tá bom? Então, Ricardo, eu vou passar a palavra para que você possa, por gentileza, fazer as suas considerações finais e falar mais, se tiver mais alguma coisa para falar, e o pessoal depois pode entrar em contato com você. Obrigado, Miela. Obrigado, Santa Casa, Chay, pelo convite. Foi um prazer falar aqui para vocês, uma honra, de doenças raras. Tá? Um grupo de doenças, tenho muito carinho por elas, mucopolissacaridoses. Fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida ou qualquer outra coisa por e-mail, nesse e-mail que apareceu para vocês aí na tela.
eu vou estar disponível para responder. E é isso. Tá bom, Ricardo, obrigada. Obrigada a todos. E amanhã a gente tem a senhora Ilza, que vai falar sobre os medicamentos obrigatórios dentro do carrinho de emergência. Então, obrigada, até mais.